Fala pessoal, galera perita, sejam todos bem-vindos, entrando ao vivo aqui para abrir essa live e em breve com o nosso convidado de hoje para apresentar esse tema aqui para vocês, falar um pouquinho da experiência pessoal dele e do trabalho no Tribunal do Júri. Então, um convidado aqui de excelência que aceitou participar desse projeto, então que eu estou desenvolvendo e que eu pretendo para vocês aqui, para valorizar ainda mais vocês que estão aqui, a minha audiência, trazer também um convidado que tenha algo para agregar, podendo então fazer esses momentos, né, dessa live para a gente estar com certeza, né, agregando mais conhecimento, e eu tenho certeza que vai ser uma aula aqui para nós. Então vamos aguardar o pessoal que já está entrando ao vivo aqui. Kerliane, bem-vinda, sempre participa aqui com a gente, a Luna, o Gustavo também, boa noite. Sejam bem-vindos, pessoal entrando, Raquel, nosso convidado aqui também já está presente. Então, bacana, pessoal, podemos já ir fazendo esse aquecimento e eu vou abrir aqui também para a gente então apresentar o nosso convidado para o tema de hoje, que eu tenho certeza que vocês vão aproveitar. Espero que vocês aproveitem muito aqui, né, essa noite de estudo, né, que nós vamos ter aqui. Então, vou mandar aqui a solicitação para o ao vivo, para o doutor. Acho que aguardando em 3, 2, 1, para nosso convidado entrar dessa noite, entrar ao vivo aqui com a gente. Então, a gente poder começar. Enquanto isso, o pessoal que está aí aguardando, já chegando, legal, pessoal que está acompanhando, agradeço vocês, essa audiência, e lembrando vocês, então, que essa proposta justamente da gente estar enriquecendo cada vez mais esse momento, né? Então, eu pretendo apresentar para vocês algum convidado também dos meus relacionamentos, do dia a dia do trabalho, para a gente aumentar o nosso conhecimento. Carol, Raquel, bem-vindo! Tudo bem, doutor? Legal. Boa noite, como vai? Boa noite, muito obrigado. Já estamos ao vivo aqui. Vou bem, melhor agora que estamos com a internet conectado aqui, na expectativa muito positiva aqui, que eu tenho certeza que a noite de hoje vai ser uma verdadeira aula aqui para nós, viu? Eu estou tentando entrar no notebook, mas não estou conseguindo. Pelo notebook. Para fazer a live? Isso. Tá. Eu acho que ela funciona melhor pelo celular, na verdade. Pelo celular? Então vamos pelo celular. Tá, ótimo. Se você não, se você conseguir. Eu tô te vendo e ouvindo bem. Então vamos pelo celular. Tá bom. Porque às vezes o problema seria eu fazer com que a balança um pouquinho pelo celular, né? Por isso que eu estou com ele na mão. Ah, entendi, doutor. Se o senhor quiser apoiar ele no computador, inclusive, ele costuma funcionar bem como um suporte. Vamos lá. Vê, eu te oriento aqui, acredito que se... Aí, perfeito. Perfeito? Tá bem centralizado, a imagem tá boa, tá excelente. O áudio tá muito bom, que é o principal, para podermos ouvir aqui Sim. com atenção. E aí o senhor fica com a mão livre aqui também. Excelente. Tá ótimo. Bom, doutor, eu vou deixar então só esse primeiro momento. Eu posso conduzir aqui, mediar, marcar o tempo aqui para nós. Mas eu vou deixar antes assim do senhor fazer a sua apresentação. Primeiro, eu agradeço muito o convite. Eu fiquei muito feliz por você ter aceitado e pelo tema proposto.
É um tema que desperta muito interesse, eu acredito que no geral, e sobretudo para nós psicólogos também, né, de também ouvir também as suas considerações a respeito do ambiente, né, das questões jurídicas que também envolvam, bom, enfim, mas o senhor aí vai desenvolver. Então, fiquei muito contente né, de ter aceitado e com o tema proposto. Então, eu tenho certeza que esse momento vai enriquecer ainda mais, né, vai brindar aí o pessoal, essa audiência que vem acompanhando já o trabalho. Então, acredito que isso vai poder enriquecer muito. Então, muito obrigado. E aí eu gostaria que você pudesse se apresentar brevemente também para o pessoal conhecer um pouco do seu trabalho, do lugar da sua fala, né, da sua cidade, aí em Campinas. Pode ser, doutor? Sem problema. Então, tá. Doutor Felipe, me sinto muito honrado com o seu convite e ter aceito a nossa sugestão do título. Uhum. Eu acho que é um título tanto para, na tua profissão quanto na minha, uma circunstância em que todos tenham, desde, acredito, até o próprio juízo, quanto mais o perito, o Ministério Público e o próprio defensor. Eu sou de Campinas, tenho uma experiência razoável sobre Tribunal do Júri. A minha dedicação, desde a ocasião da faculdade, é prioritário o Tribunal do Júri. Amo o Tribunal do Júri em termos de trabalho, de toda a expectativa, ou seja, eu vivo praticamente o Tribunal do Júri. Tenho lá as minhas ideias, praticamente ideias próprias com relação ao procedimento de defesa. Tenho tido, vamos dizer assim, grandes amigos feitos pelo Tribunal do Júri, em razão do Tribunal do Júri, e, por outro lado, também angaria inimigos, que são pessoas que a gente contraria. Sim. E, por um outro lado, tenho a felicidade hoje de falar com um perito que são as pessoas dos quais, às vezes, os defensores ficam constrangidos em razão dos esclarecimentos que os senhores peritos fazem, né? Porque a defesa vive de dúvida e não de provas. Mas eu não tenho este problema, graças a Deus eu não tenho este problema. E quero sim, com absoluta certeza, pouco contribuir contigo e com todos que estão nos ouvindo, estão nos assistindo, e quero mais sim aprender do que ensinar. Tá certo. Então me proponho a isso. Tá bom, muito obrigado. Embora hoje nós vamos ter o prazer de aprender um pouco aí com essa experiência, tá? Então, assim, só para sintetizar também, é um volume grande de experiência também prática, por essa trajetória que você está descrevendo, da sua trajetória profissional, né? Sim, sim. Por acaso, o senhor não tem um cálculo assim, de volume de horas dessa atividade? Porque, então, assim, é um volume muito grande, chega a ser... Né? É um volume grande. É um volume grande e também eu tenho a experiência de ter realizado tribunais de júris em 9 estados da nação. Tá. Então, já atuei em 9 estados da nação. Sem sombra de dúvida, mais no estado aqui de São Paulo, mas já fiz júri em 9 estados da nação. Posso te dizer que cada local tem a sua peculiaridade, embora os direcionamentos são os mesmos, o respeito, e às vezes o defensor tem que se adaptar aos locais. Não pode eu querer fazer Tribunal do Júri aqui em Campinas, como na capital, ou mais no interior. São circunstâncias
que nós temos que nos adaptando. Uhum, certo. Só antes do senhor entrar no tema, então, se o senhor puder comentar alguma coisa, fatores culturais interferem, assim, também, obviamente, ali, né, nas tomadas de decisões. Doutor, eu não tenho muito este problema, não senti muito este problema no curso da minha carreira. Certo. Circunstância cultural. Uhum. Eu não tive muito essa preocupação e nem este problema, porque eu busco muito adaptar ao local, Tá. a ser simples, buscar muito a simplicidade do que a arrogância, porque eu sou isto, eu tenho tanto uma experiência, então eu busco assim, sempre, aliás, o nosso título hoje, o nosso tema é exatamente este, né? A tensão psicológica. Sabendo da tensão psicológica, eu busco demonstrar, principalmente quando estou chegando na comarca, estou me apresentando com muita humildade, com muita simplicidade. E aí o desenvolvimento do trabalho vai direcionando, se você vai se demonstrando suas garras, você vai demonstrando cultura, ou você vai diminuindo o que... Aliás, isso eu acho que todo advogado, todo defensor deveria, não é só por mim, mas deveria ter um perfil dessa natureza. Porque você chega no plenário do júri, você já depara com o judiciário encastado. Ou seja, o judiciário já é como se você chegar na delegacia, já chega com medo. Então, impõe medo, impõe respeito, enquanto a sociedade vai buscar no poder judiciário o que ele imagina de direito e na jurisdicionalidade do poder. E é isso que eu busco trazer e colaborar com o poder judiciário e também, em especial, com o direito daquele que está sendo requisitado da justiça, que o seu direito seja reconhecido ou até, vamos dizer que se não absolvido, mas desclassifica, haja um equilíbrio naquela balança da justiça. E naquela balança da justiça tem, sem sombra de dúvida, impreterivelmente, o trabalho dos senhores peritos. Entendeu? Que tem uma força, um peso na decisão e no desenvolvimento do trabalho. Então, isso para mim é fundamental. Eu também acostumo dizer para os colegas, e também nas lives, e no meu próprio trabalho, aliás, eu aprendi isso desde o meu primeiro processo, que a defesa não tem que provar. A defesa não vive de prova. Ela vive de dúvida. E aonde estaria a dúvida se em todas as falas das testemunhas não há dúvida? Às vezes eu encontro a dúvida no laudo pericial. Certo, sim. Lá no laudo pericial contraria o que as falas, as declarações das testemunhas e às vezes do próprio acusado. Sim. Por quê? Porque lá é técnico. Lá é uma fala, ou seja, é uma prova material. E a prova material, ela é ditada de uma forma sólida, não vulnerável de uma testemunha, vamos dizer assim, aspas, prostituta do judiciário, né? Como é o ditado popular, né? Com relação à prova do pericial, não tem essa situação, não tem o que falar com relação à prova pericial. Certo. Dentro da hierarquia, né, que ela pode ser apresentada ali. Interessante, doutor.
Doutor, só antes do senhor entrar no tema, será que o senhor pode comentar isso que o senhor colocou? Como que é essa questão a respeito de, assim, também dentro da sua carreira, de já ter desenvolvido procedimentos próprios, pensamentos, teorias? Como que funciona isso, doutor? O senhor pode explicar para a gente? Olha, isto, na verdade, sempre eu apliquei na minha profissão. Uhum. E normalmente, isto é copiado pelos colegas, por alguns colegas mais novos e, às vezes, alguns colegas mais velhos. Posso te dizer até que juízes e promotores, alguns promotores, até me ocorreu um fato muito interessante na Bahia. Numa cidade na Bahia, fizemos um tribunal do júri. Terminado o tribunal do júri, o promotor chegou em mim, aliás, chegou não para mim, inclusive, já tinha até o juiz proferido a sentença, nós estávamos ali nos términos dos trabalhos, ele pediu ao juiz se poderia conversar comigo, porque ele era um promotor novo. Uhum. O juiz falou, achou estranho, eu pedi para o juiz se ele podia conversar comigo. O juiz até foi meio... Não, pode, doutor, sei lá, vai depender do advogado querer conversar com o senhor, defensor querer conversar com o senhor, sobre a tese aí foi defendida. Uhum. Ou seja, como e por que o defensor e o modo que ele, defensor, utilizou daquele procedimento. Olha só que coisa muito interessante. O promotor pediu para mim se eu autorizasse a ele usar o meu método que eu usei na defesa, se ele poderia utilizá-lo na acusação dele. Olha, pode ser até que ele possa ouvir isto na nossa live, e o quanto eu estou elogiando a ele, porque ele não precisava nem pedir para mim. Ele está lá na Bahia, eu vou voltar para cá, mas ele foi muito humilde e pediu para mim. Sim. Eu posso utilizar o método que o senhor utilizou, toda a sua sistemática aplicada. Eu falei, meu Deus do céu, isso é honroso para mim, doutor. Só que aí o senhor vai pedir absolvição, ainda brinquei com ele, né? Falei, não, eu vou usar o contrário, porque eu tive dificuldade aqui com o senhor. Certo. Eu jamais esperava ter na minha profissão, já início de profissão, ter um profissional que fizesse as colocações que o senhor fez aqui no plenário e que me trouxe maiores dificuldades de raciocínio para que eu sustentasse a acusação. Interessante. Então, é muito interessante, é muito gostoso saber disso. Aí você vai me perguntar, por exemplo, teorias A, B ou C. Eu não sou muito adepto a este tipo de trazer esta teoria. Eu me preparo, sim. Conheço. Mas na hora de aplicar, eu as aplico dentro daquele equilíbrio entre o defensor e o que os jurados gostariam de ouvir do defensor. Então, seria neste nível, nesse equilíbrio que eu as coloco. Eu não vou trazer teorias mirabolantes, teorias de A, B, positiva, negativa, enfim, não seria este o caminho meu. Entendi. Para não ficar por trás de uma teoria, por exemplo. Que ela poderia até ser incompreendida. Exatamente. Percebeu? Essas teorias, elas valem muito, e às vezes nem sempre também, para as instâncias superiores, para tribunais, nos colegiados de instâncias superiores, aonde são os juízes são togados, os desembargadores, ministros e tal, e etc. Aí até que você possa usar determinada teoria, mas eu acho que o efeito psicológico, você estudar o processo, você analisar o que o Estado pensa, o que
não sei o que aconteceu aqui, bom, voltou. O que o Estado pensa sobre aquela acusação, então analisa, faz uma tomada, faz um estudo de como você vai fazer a sua defesa, de como será alicerçada a sua tese de defesa. E eu sempre busco nas teses, informar as minhas teses de defesa praticamente em cima da defesa que faz a acusação. Porque, olha uma coisa aí que eu vou te dizer. Interessante isso. O que é acusação? Acusação nada mais é do que uma defesa. Certo. Uma tese, né? Uma defesa se ela de uma é tese. Sim, se ela é defesa. Defesa da sociedade, correto? Ela é uma defesa. O Ministério Público faz a defesa, faz a acusação defendendo a sociedade, defendendo a vítima. Então ele faz defesa. E se ele faz defesa, a prova dele interessa para mim. Eu não preciso produzir. Eu não preciso produzir prova, porque na ânsia de produzir prova, eu posso legalizar a prova dele. Entendi. Percebeu? Muito interessante essa perspectiva. Aí o que às vezes eles falam, pera, mas isso aí eu que fiz essa prova, eu que não sei o que, tá, mas você fez, quando você fez essa prova, você não observou, lá no plenário do júri, você não observou que ela iria beneficiar a defesa. Você está fazendo ela em benefício da defesa. Não, eu fiz para acusar. Estou fazendo acusação. Não, mas você está acusando, mas está fazendo defesa. Defesa, assim. Aí você começa e aonde você passa a envolver num todo a prática de explorar o que você tem em mãos. Perfeito. Entendeu? Muito bom, doutor. Excelente. Colocação excelente. Até me abriu uma possibilidade de pensar sobre uma perspectiva da defesa num outro viés, né? E, doutor, vamos lá então. Agora entrando no tema que o senhor preparou e que, né, a gente tem essa expectativa de ouvir um pouco do senhor. Como que é essa questão, né, que o senhor pensou em relação a esse tema, a questão, então, da pressão psicológica, né, ou esses aspectos psicológicos nesse ambiente, no trabalho, que o senhor pode trazer para nós? Olha, o ambiente, o tema psicológico, para mim ele é muito confortável, porque eu vivo esta situação desde o meu primeiro tribunal do júri. Né? Porque quando... veja você, quando eu chego no plenário do júri, chegou o defensor. Todo mundo vai perceber que a diferença entre o acusador e o defensor. Certo. Vai perceber quem é o juiz, quem é o promotor e quem é o advogado. Os jurados estão ali sentados, já estão ou não ali sentados. Quando estão sentados, eles já percebem que você é o advogado de defesa. Tá. E quando entra o advogado de defesa, você percebe também que começa um falar no ouvido do outro. Começa aquela... O que eu costumo fazer desde o meu primeiro júri? Sejam muito bem-vindos ao tribunal. Os senhores me permitem, eu gostaria de cumprimentá-los, desejá-los que sejam bem-vindos ao tribunal. E gostaria os senhores de sentar no lugar da defesa. Eu troco com os senhores e prometo que eu vou ficar quietinho lá como jurado. Lógico que não tem possibilidade. Eu quero aproximar-se deles. Porque existe uma grande barreira. Quando você chega, todos vão olhar para você e vai falar, pô, mas esse daí, que é o advogado daquele lá que matou, que nós vamos julgar, olha só, será que vai falar a verdade para a gente? Qual a postura desse advogado? Ou seja, então o efeito psicológico, primeiro para e contra o defensor, ele é muito forte. Ele
ele abala, às vezes, as nossas estruturas. Então, você tem que equilibrar a sua postura com o ambiente. Então, eu procuro me tranquilizar, procuro me aproximar de quem não quer se aproximar da defesa, não quer esta proximidade com a defesa. Por exemplo, um oficial de justiça, por exemplo, ele não gostaria de estar ao lado do defensor, que alguém veja ele ao lado do defensor. O promotor jamais quer que você vá lá, fique ao lado dele ou esteja ao lado dele. Certo. O juiz não, ele já é neutro. Certo. O juiz é neutro. Tá, e você também não pode, entre aspas, ir lá conversar com os jurados. Tá certo? Não tem nada que proíba, mas também, se você forçar uma barra nesse sentido, você vai trazer prejuízo. Ou seja, tudo que se possa sentir de adversidade que tenha no plenário, tudo de clima, de tensão, de postura adversa que não está favorável à defesa, tenta trabalhar para que esta adversidade se torne favorável. Então, a minha postura como advogado no plenário do júri, eu começo desta forma, cumprimentando lá o escrivão, embora dá a mão meio que sem graça para você. O magistrado, às vezes, dá a mão mole para você. Como também alguns jurados, quando não gostam da defesa, não vão com a cara da defesa, como é que você faz? Ou como é que eles fazem com você? Eles te dão a mão bem mole, solta. E aí você percebe que se você colocar aquela pessoa lá, aceitá-la, ela vai votar contra a defesa. Ela vai fazer... Veja, você tem que ter a responsabilidade social. Não é pensar que eu vou lá só para conseguir a absolvição. Vou lá também para o equilíbrio da justiça. Vou lá para buscar um equilíbrio, isto para a sociedade. É lógico que o objetivo seu é amenizar o sofrimento do acusado. Então, seria mais ou menos neste campo, neste caminho que eu pratico, que eu faço com que a adversidade contra a defesa ela seja favorável. Então, é um exercício também de uma administração constante ali, né? Sim, sim. Constante. Os seus atos, os atos da defesa, eles são muito mais observados por todos. Observados pelo juízo, pelos jurados, pelos parentes da vítima, pelos parentes do acusado, por todos. Então, quem é mais fiscalizado é o defensor. Aliás, até não me canso, e até isso foi uma coisa assim, um elogio que um juiz, uma ocasião, fez para mim, não para mim em si, para a defesa. Diz que a estrela do tribunal do júri não é a constituição física, não é o juiz, não é o jurado, não é o promotor. E quem é a estrela do tribunal do júri é a defesa. Porque todos vão lá para saber o que a defesa vai fazer. Sim. Diante de toda aquela circunstância, o que a defesa vai fazer? Certo. Porque chega ali, 100-0 você está perdendo. Você entra perdendo 100-0. Imagina, existe uma vítima que faleceu, um homicídio consumado, às vezes uma coisa extremamente bárbara, e você vai argumentar e mostrar aos jurados que tudo que naquela circunstância bárbara, às vezes não foi de responsabilidade, pura responsabilidade do acusado. Existe a ação, existe ação e reação. Então,
nesta circunstância, a defesa vai demonstrar os atos praticados pela vítima, os atos praticados pelo acusado, tudo essas provas, e em especial essas provas, elas vêm e nascem da prova material. Quem produz a prova material? Os peritos. Sim. Perfeito essa colocação, doutor. Muito importante. Agora, como que o advogado ele treina essas competências, né? Como que ele faz? Muita experiência também deve contribuir aí de vida, e que, enfim, como que ele pode fazer para... É um perfil? Como que é isso, doutor? Doutor Felipe, não pode fazer perguntas difíceis para mim, né? Certo. Como conseguir isto? Isso. Eu acho, primeiro, que é uma coisa muito séria e muito simples. Muito séria e simples. Quem sou eu? Quem sou eu, advogado? Quem sou eu, defensor? Qual é o meu propósito, a minha postura? Qual é a emoção, o perfil emocional, o perfil da pessoa do advogado? Ou seja, eu como pessoa física, eu sou uma. Eu não tenho a mesma personalidade de pessoa física, sendo com a mesma emoção. Eu não tenho como advogado. Eu tenho que separar isto. Eu tenho que viver aquele momento como defensor e não como pessoa física. Então, o meu lado emocional, o meu lado natural, ele não aflora ali como a mesma pessoa natural. Eu não tenho isto. Eu tenho, sim, que ali eu sou um profissional e o que aplico é a ética. Certo. Então, tudo que eu faço no tribunal do júri, na defesa, observando a ética. Eu acho que basta. Porque se eu misturar a meu perfil natural com o perfil do advogado, não vai coadunar esta situação. A defesa vai deixar a desejar. Ou seja, quando você for fazer defesa, o advogado for fazer a defesa, ele faça a defesa com corpo e alma. Faça como se o processo fosse dele. Mas para que isto ocorra, precisa que o processo também, ele encontre no processo, encontre naquelas provas incriminadoras algo que favoreça a defesa. Senão você vai vender sua alma para o diabo. E não é por aí que eu atuo, você entendeu? Entendi. Falar em circunstância dessa natureza, se me permitir, por favor. Eu já fiz tribunal do júri, onde a vítima matou, o acusado matou a vítima com um requinte de tortura. Amarrou, amordaçou, jogou água e picotou ela de choque da sola do pé até a orelha. Nossa. Então, durou aí umas 8 horas, 7, 8 horas de tortura. Quando foi lá pelas 5 horas da tarde, cortou a orelha, fez no feijão. Quando foi lá para as 17 horas, para as 19h30, o juiz perguntou: quando você começou a cortar o pescoço, a vítima tinha morrido? Ele falou: doutora, eu não sei se ele morreu, mas ele estremilicou naquele momento e morreu. Ou seja, então ela estava viva. Uhum. Tá, e como é que você, defensor, tem vamos dizer, a tranquilidade para fazer esta defesa?
Percebeu? Uhum. Tá. É um caso praticamente sem defesa. Mas só que tinha um outro detalhe. Tinha umas pessoas religiosas, 5 delas, estavam ali no plenário. Bateu de frente com o defensor e com o promotor, dizendo que nós não tínhamos o direito, olha só como ajudou, não tínhamos o direito de julgar aquele rapaz, porque Jesus Cristo já tinha absolvido a alma dele. Então ele já estava absolvido. Ele não era culpado. Uhum. Tá, se ele não era culpado, esses 5 que estão aqui venderam um terreno no reino do céu para ele e para que ele assumisse a culpa, a confissão. O que aconteceu? Quando a defesa soltou isso para os jurados, cada um daqueles foram embora. O último, quando estava saindo do plenário, a defesa chamou a atenção dos jurados. Olha lá, se eles não tivessem culpa no que vieram aqui fazer, e o acusado aqui provavelmente é inocente, não estaria aqui confessando para os senhores. E eles não precisariam ter ido embora. Os jurados absolveram, e daí? Como é que fica? A culpa é do defensor? Percebeu? Então, a defesa tem que achar o ponto essencial para fazer a sua defesa, para montar a tese da sua defesa. E de onde ela vem? Elas vêm, às vezes, da própria acusação. Daqueles momentos que aparece no plenário do júri. É o que nosso tema trata da tensão psicológica, da emoção psicológica e de você ceder ou não ceder. Certo. De você agir e você reagir. E esse conhecimento sobre a questão da emoção, no funcionamento ali das tomadas de decisões, né, nos gatilhos que podem ocorrer para que determinadas decisões, né, o senhor contou uma que envolve ali essa tensão e também esse clima emocional ali dessa atmosfera, né? Eu acredito que tem uma relação muito grande mesmo, e como o senhor está deixando claro aqui para nós, né, um manejo, eu diria assim, se é que a gente pode dizer assim, um manejo por parte do profissional que está ali, o defensor ou a sua equipe, enfim, ali formando aquela tese defensiva para manejar justamente essa situação emocional também, né? O senhor tem alguma consideração ou alguns exemplos para falar também não só da tensão, mas também dos aspectos emocionais nessas tomadas de decisões? Algo também Sim. Marcante? Sim, não resta dúvida. Veja você, são coisas às vezes que por mais que a gente busca a nos prepararmos, às vezes nós nos debatemos, nós nos abatemos. Eu fiz um tribunal do júri, uma ocasião, em que a vítima morreu tirando leite, lá no sítio. Meu pai era tirador de leite, percebeu? Então aquilo me abateu, não resta dúvida. O crime foi covarde, o crime foi horrendo. Mas aquilo mexeu psicologicamente com o meu ser. Eu tive que lutar para que isto não influenciasse e que o trabalho fosse a contento e principalmente não desse réu indefeso. Entendeu? Então, o que eu busco é não deixar a emoção tomar conta dos nossos sentimentos. Então, a razão, o direito, a justiça, ela seria aí tocada, administrada de forma em que a
haja um determinado equilíbrio para que você possa produzir a tese e essa tese ser aceita ou não aceita. Falar em tese aceita e não aceita e emoção, naquilo que você me perguntou, em uma outra comarca, eu fiz um tribunal do júri em que a defesa foi fantástica. Eu posso te dizer, foi fantástico. O advogado falou maravilhosamente bem, segundo os jurados. Segundo os jurados. 5 jurados deram opinião. Depois do tribunal do júri, depois que terminou o júri, o juiz estava lá dando a sentença, e eu costumo conversar com eles para perguntar, uma tomadinha de saber se eu fui bem, se não fui e tal, se eu preciso mudar alguma coisa ou não mudar alguma coisa. Eu fui surpreendido. Veja você, eu fui surpreendido. Eles condenaram. Era um caso para condenar? Até sim. Entendeu? Era um caso para condenar. Mas talvez não condenar da forma que eles condenaram. Porque eles não afastaram nada. Entendeu? Não afastaram nada. Não tiraram nada. Não acataram a defesa. Mas tem uma razão por que não acataram a defesa. E qual foi? Porque o réu até talvez merecesse que acatasse alguma coisa de defesa. Uhum. Olha só, eu perguntei, mas a defesa foi mal? Vocês, não vamos falar aqui da decisão de vocês, não estou criticando, mas a defesa foi mal? Eles disseram assim, olha, doutor, o senhor fala pra cacete, desculpa a expressão, mas foi isso que eles disseram. Uhum. O senhor convence falando. Falando o senhor convence. Só que tem um detalhe. A sua fisionomia física facial não nos convencia de que o senhor estava convencido de que o seu cliente fosse inocente. Olha que coisa. E era verdade. Verdade. Uhum. Olha só o que tem que se trabalhar, até a sua fisionomia física. Se você não estiver convencido de que o seu cliente é inocente. Que você sabe que praticou e tal, etc. Tudo bem, isso não é um problema de inocência. Tá? Relevante aí no julgamento. Porque tem N situações que você vai analisar. Mas tem coisa que o acusado, às vezes, coloca para você, para o defensor, que não te convence. Aí você passa a sentir um idiota, vamos dizer assim, está me usando, idiota, não está me confiando no seu trabalho, mas não é. Olha, vou diferenciar as coisas. Esta situação não é quando ele fala para você, doutor, eu pratiquei ou não pratiquei, ou às vezes você conversa com ele, monta ali uma possível tese de defesa, chega lá no plenário do júri, ele faz tudo o contrário. Até aí, não é o fato que eu estou te contando. Certo. Porque a defesa tem que se adaptar ao acusado. Às vezes é o problema psicológico que o acusado te apresenta e que não te convence. Pelo contrário, ele bloqueia o seu raciocínio. Ele bloqueia aquela visão que você possa ter de percepção de fatos da defesa plena e da defesa, da plenitude de defesa e da ampla defesa. Então, amarra psicologicamente, mas ninguém sabe, é só você que está sabendo que isso está acontecendo com você. E isso reflete na sua face, na sua expressão facial. Olha que interessante. Muito. E comunicou e eles captam essa mensagem, fizeram essa associação, né? Quer dizer, exatamente, por mais que existiram ali elementos e uma boa articulação na narrativa, eles estavam conectados com o aspecto emocional também. Exatamente, exatamente. Ele prevaleceu numa decisão, né? Mas isto é em todo. Sim.
Uhum. Todos os detalhes. Uhum. Há detalhes, a vírgula até do laudo pericial. Sim. Ele tem que... É preciso um treinamento, né, doutor? Um treinamento, assim, É preciso intensivo, uma né? dedicação, né? É preciso uma dedicação. Uhum. Agora, o acusador, o promotor, por exemplo, ele não está muito afeto a esse tipo de procedimento. Certo. Por quê? Porque o Estado já vem para acusar e conseguir, por força do Estado, ele representando aquela força, então seria ele desnecessário se convencer-se. Porque você pode falar 2 horas e uma palavra que você falou lá atrás, ou uma palavra que você falou ou deixou de falar, derrubou o júri. Você entendeu? Então é complicado. Não é tão simples assim querer eu vou fazer júri e vou me sobressair. Aliás, uma das coisas que eu também acostumo fazer é não me preocupar com a vinda do resultado. Certo. Eu me preocupo muito com um bom trabalho, desenvolver um bom trabalho. E o resultado é uma consequência deste bom trabalho. Certo. Embora acabei de dizer agora há pouco que fiz um bom trabalho e não veio o resultado. Mas eu tinha comigo consciência. Eu tinha consciência. Não era que o jurado só adivinhou, não. Eu tinha consciência de que eu não estava convencido. Uhum. Você entendeu? Eu tinha consciência para comigo, naquele júri, eu não gostava do réu. Eu achava aquilo o que ele praticou, ou seja, o que ele falou para mim e tal. Eu não gostei. A forma colocada e tal. E por isso eu fiz um bom trabalho, mas também não levei. Muito interessante essa experiência, essa percepção. Acho que isso abre para nós uma outra visão também da complexidade do trabalho, né? O senhor pôde apresentar aqui para nós, e também do preparo que esse profissional, obviamente, ele precisa ter, né? Com certeza deu para perceber que é um preparo, né, que ele precisa estar capacitado de fato, né, para um trabalho muito difícil e complexo. Doutor, a gente tem 3 minutinhos para encerrar. Meu Deus, mas passou rápido assim? Eu tenho tanta coisa para falar contigo. Então, eu só temo que ela possa cair aqui, porque ele está dando de 50 a 60 minutos. Vamos até o fim, mas já tem até muita gente comentando aqui, comentou comigo, não, vai precisar fazer um tema 2 com o convidado mesmo, porque se o senhor quiser, já deixo aberto aqui o convite também para a gente poder estender, porque está realmente um bate-papo muito gostoso. O tempo passou aqui que a gente nem percebeu. Aí o senhor prepara uma continuidade aqui do tema 2 também, e a gente avisa aqui a audiência. Mas vamos então trabalhar nesse tempo restante que a gente tem aqui, das suas considerações também. E o que o senhor puder também, antes de fazer a finalização, deixar de mensagem para quem eventualmente se identifica com essa área, que eu estou vendo muitos colegas aqui da advocacia, né? O que o senhor poderia dar também de uma dica aí também para esses profissionais que estão aí? Precisa da segunda, porque tem tanta coisa para dizer, entendeu? Uhum. Por exemplo, certo. Eu sou antiprovas. Tá. Eu
eu acho que a defesa não precisa produzir prova, mas ela tem que produzir prova do que é necessário. Olha só. Agora, na justiça, o que é bonito é isto. O que é bonito é que 2 mais 2 não dá 4 e nem é 22. Uhum. Não é? Uhum. E aí, veja, você tem as provas materiais, que é dos peritos, que dá 22. É. Como é que fica? Uhum. Os advogados defensores terão que ter o raciocínio rápido, o trabalho de raciocínio, Certo. de percepção, aquilo que eu disse, reverter toda a diversidade em favor da defesa. Uhum. Então seria nesse sentido, seria você entregar o seu eu para a causa, não é para o acusado, para você se sentir bem, confortável, fazendo a defesa, fazendo o teu trabalho. Então, eu acho que esta é a diferença. Você me perguntou como conseguir isto? Certo. Aonde conseguir? Que natureza se consiga isto? É você se auto-permitir que você tenha condições de realizar um bom trabalho, de realizar um trabalho de alto nível. Mas este alto nível não precisa você querer fazer com que ele seja de alto nível. É só você praticá-lo de alto nível. Entendeu? Tem um detalhe. Se você for bem, o advogado, o defensor for bem na defesa, você não vai receber elogios do Ministério Público que você foi bem. Você só vai receber elogios que você foi muito bem se você foi muito mal. Entendi. Porque aí você fez o lado dele ganhar. Sim. Entendeu? Então, quando a gente recebe elogios da parte contrária, toma cuidado, porque não foi nada bem. Entendeu? Pode perguntar à vontade. E essa velocidade no raciocínio, né? É óbvio que eu imagino que também a prática contribui muito para isso, né? Achei interessante isso que o senhor colocou no sentido de também um nível, né, do trabalho, essa excelência do trabalho, né, poder ser desenvolvido, né, nesse nível de excelência, e que parece que também o senhor enfatizou que esse tipo de habilidade de raciocínio rápido também é uma habilidade imprescindível para um trabalho de alto nível. Posso concluir assim? Com absoluta certeza. Com absoluta certeza. Uhum. Entendeu? Nada de ser omisso, nada de omissão, nada de deixar com que o outro lado sobreponha, rebata e também não provoca aquilo que você não tenha condições de que a diversidade venha a seu favor. Procura a não repetir muita palavra que não está no processo ou aqueles hábitos de repetir, fala uma frase e diz assim, né? Por exemplo, termina outra frase, né? Percebeu? Uhum. Uma vez eu contei 117 nés de um promotor. Uhum. Ficou ruim, entendeu? Eu fui ticando assim, ó, de tanto que ele falava, eu fui ticando, aí mostrei para o jurado, falei, tá aqui, ó, os senhores são testemunha. Um outro detalhe, nunca chamar os jurados de você. Nunca. São sempre os senhores, suas excelências, porque ali eles são juízes. Certo. Sim. Eles não são leigos ali, eles são juízes. Então, como juízes, sempre vossas excelências. Vossa excelência percebe isso, viu aquilo, analisa isso, analisa aquilo, então, sempre excelências. Interessante. Entendeu? Para então, também ter a percepção de ser chamados como alguém daquela posição, né?
Exatamente, exatamente. Às vezes eu vejo colegas, você jurado, você fulana, você fulano. Meu Deus, isto é terrível para a defesa. E acho assim que a defesa deva ter sempre uma situação, uma circunstância de retilínea, de postura, de método de dedicatória, de decisões, de você dedicar o que você está praticando. Você ter um método de expressão, uma postura de expressão, um perfil de apresentação. Sempre você tem que ter um equilíbrio, demonstrar um equilíbrio da sua defesa, da postura do defensor. Então, eu acho que o defensor tem que ter este equilíbrio, porque senão a antipatia ela vai vir rápido, e aí quando queimou, não adianta mais, não tem como mais consertar. É verdade. Perfeito, doutor. Eu agradeço muito, não queria que encerrasse aqui pelo tempo do Instagram sem ter essa oportunidade de agradecê-lo, né, por esse momento excelente. Eu fiz aqui um monte de anotações, foi realmente uma aula repleto de aprendizados. Então eu queria agradecer em nome aqui de todos que estão presentes. Queria que o pessoal que estiver participando, se quiser deixar alguma consideração, eu vou abrir uma caixinha também de perguntas e a gente faz esse complemento. Também já aproveito e convido aqui publicamente o senhor para uma extensão desse momento, que a gente possa fazer um 2, porque eu acredito que isso pode ter contribuído muito, né? Acho que o senhor já deu aqui né, diversas orientações também, né, para o advogado, e acredito que para todos os profissionais que lidam também nessa área no geral. Doutor, nesse pouco tempo que a gente resta, eu queria que o senhor então fizesse esse fechamento, se o senhor tem alguma consideração, alguma mensagem, se o senhor quiser também apresentar um pouco do seu material, que eu sei que o senhor tem um material também sobre esse trabalho que é muito interessante e eu também estou interessado em ler. Então, se o senhor puder falar aqui para nós, eu agradeço, para a gente fechar com chave de ouro aqui. Pode ser? Pode ser. Eu me sinto honrado e gratificado com o teu convite, com a tua live, também em especial com todos os colegas que estão nos assistindo, nos prestigiando. Realmente, para nós, me sinto muito honrado, sou humilde, quero continuar com esta humildade, ser humilde. É lógico que quando eu vou estar lá dentro do plenário e me dá um cutucão, aí fala que umidade, aí não tem umidade, coisa nenhuma, sabe como é que são essas coisas? Mas eu sou humilde. Eu acho que o advogado, com toda a humildade, ele se sobressai. Eu tenho, sim, alguns livros que estão na internet, como e-book, 4 livros, né, como e-books. Estou preparando aula digital, aula online, também preparando aula presencial. Gostaria, já utilizando o teu canal, temos já espaço em São Paulo preparado para nossas aulas presenciais, quando puder voltar. Aí em Campinas também já tem um local também preparado. E quero levar isso ao país, para todos os locais que for possível, junto com os colegas, esta parceria. Eu acho que ninguém vive sozinho, e sim com parceiros. E convido aí a você também, no caso, ser um dos nossos parceiros nessa jornada. Eu acho que é interessante para todos nós. Entendeu? E tenho na rede social, eu tenho no Instagram, tenho no YouTube alguns vídeos, tem também no Face, e
E veja você, eu tenho palestras, realizo palestras desde